Segundo Samuel, capítulo 19. Joabe reprova a Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que, se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá. Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei encontra-se com Davi. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. E meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse:
Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que, hoje, novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até ao outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado, ó rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda, um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai, e o abençoou. E ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 20. A sedição de Sebá e a sua morte.
Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Sebá, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Sebá, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até ao dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amassa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amassa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Sebá, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Sebá, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amassá veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares, e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amassa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amassa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Sebá, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amassa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga a Joabe. Amassa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amassa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Sebá, filho de Bicri. Sebá passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maacá, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maacá, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, dizei a Joabe: Chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim, que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Sebá, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe.
Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Sevá, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. 2 Samuel, capítulo 21. Vingados os gibeonitas. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Absai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel.
Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaare-Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens.